Olá, meu amigo, minha amiga, que você seja cada vez mais abençoado, porque isso é agradável para Deus, que você desfrute de uma vida de qualidade, que você tenha paz, que você tenha alegria de viver e seja abençoado, bem-sucedido em todo sentido, em todos os aspectos. O objetivo deste canal é trazer para você uma palavra de fé e de otimismo, para que você se fortaleça, para que você fique tranquilo, para que você fique seguro, para que você não viva uma vida atribulada, nem de temor, nem de angústia, nem de aflição, porque a palavra de Deus, ela enobrece, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos revigora, nos dá alento, nos dá ânimo para continuarmos em frente nessa vida cujo qual nós estamos aqui por breve tempo, vamos dizer desta forma, porque tudo passa e passa rapidíssimo. Só que aquilo que é eterno, a glória eterna que está prometida justamente para os eleitos, essa não tem fim. E um dia estaremos junto com o nosso Senhor, mas enquanto estamos aqui, venhamos viver uma vida reta, uma vida de paz, uma vida sincera, uma vida de honestidade. Veja o que diz assim, segunda Epístola de Pedro, cujo qual ele escreveu aqui, orientando com respeito àquele povo cujo qual estava aguardando a vinda do Senhor Jesus. Tanto que muitos hoje estão aguardando a vinda de Jesus, mas Jesus não prometeu que viria para a igreja. Jesus ele falou lá para os discípulos que ele viria para aquela geração. Ele disse que tudo aconteceria e não passaria aquela geração, que tudo estaria se concluindo. E se concluiu. Tanto que Paulo, quando ele pregou, estava pregando o Evangelho, inclusive no livro de Tessalonicenses, ele fala sobre a vinda e sobre como aconteceria, e ele consideraria que ele estaria também aguardando, só que ele já tinha partido antes do acontecimento. E Pedro aqui ele fala justamente isso, no capítulo 3 de 2 Pedro, no versículo 14 ao versículo 18, que diz assim, olha só o que diz o título: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. O verdadeiro cristão ele procura se informar, ele procura se envolver com as coisas de Deus. Ele não quer que Deus se envolva com as coisas dele, porque a religião ensina desta forma. Leva a pessoa com respeito à teologia de prosperidade, leva a pessoa à teologia com respeito à questão de futurismo, né? Então a pessoa está preocupada no sentido assim, de que ela tenha resultados. Então ela quer que Deus se envolva com aquilo que é de interesse dela. Só que nós temos que nos envolver com aquilo que é do interesse realmente de Deus. E a vontade de Deus, ela se cumpre. Na realidade, toda a vontade dele já se cumpriu. Nós estamos aqui com respeito, podemos dizer assim desta forma, só cumprindo aquilo que já está determinado. Por quê que já está determinado? Porque tudo já está concluído. E olha, tudo que tem acontecido, não existe coisas novas não. Já aconteceu há muito tempo e vai acontecendo e vai surgindo. E as pessoas dizem assim, mas hoje nós vivemos uma tecnologia avançada, nós vivemos com respeito a uma informática mais sofisticada, mas é justamente tudo isso para acontecer. Tudo já está determinado. E outra coisa, se não fosse a ganância torpe, se não fosse a ganância do homem, as coisas estariam muito bem mais avançadas ainda. Pode ter certeza disso, porque quantas coisas que já foram aí criadas, inventadas, que não conseguiram patentear e não conseguiram lançar com respeito por causa de burocracias, por causa da própria estupidez, por causa da própria ganância do homem. Você pode ter certeza disso. Hoje, por exemplo, devido à questão de acontecer dos recursos naturais estarem se extinguindo, por exemplo, hoje existem bastante com respeito à questão de carros elétricos, mas isso foi agora, de hoje, que fizeram. Isso já aconteceu já há décadas passadas. Só que o que aconteceu? Não houve aprovação e, no entanto, ficou praticamente só como se tivesse ali no papel, não tinha sido, na verdade, executado. Então você vê, as coisas que acontecem é porque a pessoa ela fica preocupada com respeito de resolver as situações dela. Uma coisa é certa, se você, se nós, se eu, cada um de nós vivemos uma vida reta na presença de Deus, tudo se realiza, você pode ter certeza disso. Basta a pessoa crer e confiar, sempre buscando colocar diante de Deus
a sua súplica, suas petições e justamente com ações de graça. Aproveitando a oportunidade para falar para você, se você deseja colocar o seu nome para a oração, você pode colocar aí onde estão os comentários, dê o seu amém, né? Não tem problema não, nós estaremos sempre orando por você, fazendo menções de todos aqueles que são inscritos no canal e aqueles que têm colocado o seu nome para oração. E se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se para fortalecer o canal. E se você gostou talvez desse vídeo ou de outros, compartilhe com as pessoas que você conhece, dê o seu like, ative o sininho para que nos próximos vídeos que estaremos postando, o YouTube venha recomendar para você. Mas veja bem aqui o que diz, o que estamos relatando sobre o cristão deve esperar o Senhor. Ora, se Jesus ele disse que viria para aquela geração, tanto que aqui quem está relatando é Pedro. Pedro está relatando sobre a vinda dele, estava aguardando a vinda de Jesus. No livro histórico de João, no que diz respeito assim, no capítulo 21, depois que Jesus havia ressuscitado, ali quando ele perguntou para Pedro, 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? E Pedro, por causa que Jesus perguntou 3 vezes, né? Mas ele perguntou justamente para colocar o compromisso de Pedro para apacentar as ovelhas, para apacentar os cordeiros e para pastorear o rebanho. Mas o que aconteceu? Pedro, quando ele olhou para trás, vinha o outro discípulo, João, seguindo eles. Porque João, lá quando Jesus foi traído, na hora que estavam ceando, João reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus e perguntou quem é que era o traidor. E ali estava João, na verdade, estava observando o que Jesus estava, não se metendo no assunto do Senhor Jesus com Pedro, mas por causa que ele era uma pessoa, estava sempre envolvida com Jesus, então ele estava sempre com prazer de estar junto daquele que era a pessoa justamente chamada. Não é assim que nós nos sentimos? De estar próximo daquelas pessoas que gostamos, de quem amamos, daquelas pessoas que nos fazem sentir tranquilas, que nos fazem sentir paz? Ou você é uma pessoa que está junto com aquelas pessoas que te desprezam, que te humilham, que te fazem pouco caso de você? De maneira nenhuma. Então o que aconteceu? Diz aqui no capítulo 21 de João, diz assim no versículo 21, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este, com respeito a João? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ora, Jesus estava falando que João ele estaria vivo quando ele viesse. E se Jesus não veio ainda, como muitos afirmam, como muitos dizem que estão esperando ele, então João está vivo por aí ainda? Então João tem mais de 2000 anos que ele está vivo? Porque diz assim, então se tornou, versículo 23, se tornou corrente entre os irmãos e dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Olha só, Jesus falou que João estaria vivo até quando ele voltasse. E Pedro, voltando novamente aqui, a epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 14 em diante, ele fala assim, olha, o cristão deve esperar o Senhor. Você vê, se Jesus ainda não veio, como muitos afirmam, então como que você me explica esse acontecimento? Então Pedro estaria também vivo? Mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Primeiro século lá da era cristã, João, ele morreu na ilha de Patmos, porque os historiadores, as histórias confirmam tudo, porque muitas pessoas elas têm se preocupado e buscado com respeito a ler, sim, as escrituras, excelente, mas ela não tem buscado informações, ela não tem procurado, muitas vezes, com respeito a pesquisar os acontecimentos, porque tem tanta coisa que foi escrita, existe tantas coisas que foram relatadas que não consta nas Sagradas Escrituras. E com respeito à Bíblia, a Bíblia foi resolvida no Concílio de Nicéia, o que seria estabelecido, porque quantos são os livros que foram tirados e foram colocados de lado? Você está entendendo? Então, como diz aqui, o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, ou seja, nós temos que viver uma vida reta. Nós não podemos viver uma vida promíscua, nós não podemos viver uma vida
desleixada, procurar andar reto na presença de Deus, pensar naquilo que é agradável ao Senhor, porque a nossa maior luta com respeito a isso é contra nós mesmos. É o nosso maior inimigo que tenta, muitas vezes, levar a pessoa a desistir, a desanimar, né, a retroceder. Nós temos que sempre ir em frente, andar para frente. E um dia vai acontecer, Jesus vai vir. Não que ele vai vir em carne e osso, em pessoa, ou que ele vai se manifestar para este mundo. Ele vai vir para que, no caso, você esteja no encontro com ele. Ou seja, nós é que iremos de encontro a ele, porque um dia nós retornaremos para casa, isso é certo. E olha só o que diz então aqui, ó. Por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Sem achado em paz. Quando você pergunta para um religioso, e aí, tudo certo? Estou na guerra, estou na moenda, estou na peleia, estou na batalha. Ora, Jesus quer encontrar nós desta forma, atribulados, aflitos, oprimidos, angustiados? Não, em paz, em segurança. Por isso que diz assim, ó, sem mácula, ou seja, viver uma vida reta, como eu já havia falado, sem falcatrua, né? Sem querer tirar proveito das situações. E diz assim, ó, irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ele é longânimo, você está compreendendo? Ele sabe que um momento, daqui a pouco, as pessoas vão ter os olhos dela iluminados e a mente esclarecida. E isso vai acontecer para a pessoa se libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertar do quê? Libertar de um suposto poder paralelo? Não, libertar ela justamente das mentiras, dos engodos, dos enganos que levam a pessoa à escravidão. E diz assim, ó, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha só, quando Jesus entregou para Paulo o ministério com respeito ao Evangelho, que é as boas novas, para ser pregado aos gentios. Você vê, ó, Jesus, né, quando ele falou, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele tinha vindo para aquele povo, ele tinha vindo para os judeus, e eles não o aceitaram, tanto que o crucificaram. E o que aconteceu? Quando ele estava diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote perguntou, és tu o Cristo? E Jesus disse, tu o dizes. Estava ali diante dele o próprio Deus, que veio justamente para cumprir toda a finalidade que já estava determinado e escrito no antigo pacto, na antiga aliança, no Antigo Testamento, cujo qual os profetas anunciavam a vinda do Messias, anunciavam a vinda do Cristo. Você vê, ó, Jesus, quando falou lá que importava que no acontecimento da vinda dele, Elias teria que vir primeiro, e ele veio. Tanto que Jesus falou que João Batista veio, e ali era o próprio espírito de Elias, e ninguém estava reconhecendo, e já tinha sido determinado tudo. Então, como que vai acontecer outra vinda? Jesus vai vir em carne e osso, porque ele falou que o Filho do Homem, quando Caifás estava ali, né, interrogando ele, o sumo sacerdote, o que aconteceu? Ele disse que eles veriam o Filho do Homem vindo em nuvens para juízo, ou seja, vir em nuvens era para executar juízo, e houve juízo sobre aquela nação. Houve, porque no ano 70 o templo caiu por terra, Jerusalém foi devastada, destruída. Você está entendendo? É só você procurar se informar, procurar ler. Aí tem pessoas que não querem ter esse entendimento, por isso que vivem uma vida de fábula, uma vida, né, de engodo, de engano, no que diz respeito, vivendo de promessas, e no entanto a pessoa não vive tranquila, não vive segura. Então, como diz aqui, ó, olha só, ao falar Paulo acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria perdição deles. Ou seja, deturpam, transtornam no que diz respeito à vida das pessoas, ensinando coisas que a religião estabeleceu. As pessoas vivem com medo, as pessoas vivem com aflição, não vivem seguras.
vivem preocupadas. E diz assim, ó: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. E nós já estamos vivendo a eternidade. Não acontece da pessoa ela morrer para ela começar a viver a vida eterna. Não, nós já vivemos. Por isso o reino de Deus já foi estabelecido, ele já veio, e o reino de Deus está dentro de cada um de nós, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é isso que falta na vida das pessoas, a certeza de que Deus é com elas, a certeza de que ela é uma eleita, de que ela é uma escolhida, tanto que ela tem ouvido promessas, né? Ela tem sido ludibriada, enganada, vive uma vida fantasiosa, esperando as coisas, tudo, infelizmente, só neste mundo. Mas nós temos que viver sim, isso é sem sombra de dúvida, viver uma vida aqui, desfrutar de uma vida de qualidade, mas sempre com essa convicção, essa certeza de que o dia que ela partir estará indo para os braços do Pai Celestial. E então diz assim, ó, que nós temos que fazer o quê? Estudar as Escrituras, buscar ter informação, leia a palavra, leia a Bíblia e se fortaleça. Então, como diz aqui, ó, olha só, versículo 17: vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, ou seja, ficar apercebido, ficar atento, não se deixar enganar, questionar sim, analisar, avaliar se aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo anunciado, realmente condiz com o que está escrito. Opa, peraí, aqui fala a palavra de Deus de uma nova e eterna aliança, como que estão me ensinando coisas da antiga aliança? Se eu vivo debaixo da graça, como diz aqui no versículo 18, antes crescer na graça e no conhecimento, crescer na lei ou crescer na graça? Crescer na graça. E as pessoas vivem praticando aquilo que são ensinamentos do antigo pacto, da lei. Você está compreendendo como as pessoas têm vivido uma vida fantasiosa e enganadas? Não é eu que estou falando, é o que está escrito. Por isso que eu digo para você, é você conferir. Opa, peraí, realmente é isso que está escrito? Então vamos ver, vamos conferir. Como os crentes de Bereia, né? Tudo que era falado para eles iam lá no antigo pacto, na escritura, e analisavam. Realmente o que está sendo pregado, é o que foi anunciado, está aqui. Foi falado da vinda do Salvador, do Messias, então está aqui se confirmando. Está sendo falado a respeito disso, então, opa, bateu. Você está compreendendo? Então, por isso que diz assim, ó, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, ou seja, se eles estão vivendo errado, é porque não foi revelado para eles. Não foi. A graça, ela é estabelecida para os eleitos. Aqueles que não são eleitos, eles fazem uso sim da Bíblia, eles fazem uso da palavra, mas para benefício deles, para tirar proveito. E as pessoas são arrastadas desta forma, porque, como diz aqui, ó, pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, né? Ou seja, a pessoa, na verdade, em vez de ela estar firme, em vez de ela estar segura, tranquila, infelizmente ela vive preocupada. Então, meu amigo, minha amiga, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todo sempre, somente para Ele, tá certo? Então, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Tenha certeza que Deus estará abençoando muito você. Seja fortalecido. A palavra de Deus é para lhe trazer segurança, a palavra de Deus é para lhe trazer certeza, a palavra de Deus é para lhe trazer a perseverança com respeito à questão, como nós falamos, sempre indo em frente, não esmorecendo, não desanimando. Meu amigo, minha amiga, Deus é contigo. Deus é contigo, não importa. Quantas são as pessoas que estavam dentro do sistema religioso, hoje estão fora, e muitas vezes ainda estão inseguras, estão com receio, preocupadas. Jesus já fez tudo por você. Ele já deu a vida. Lá quando ele foi para a cruz, aquele povo que no caso vivia debaixo da lei, ele foi o substituto. Ele se colocou no lugar, ele pagou o preço. Ele pagou o preço para que hoje todos tivessem uma vida
de paz, de alegria de viver. Aí a pessoa diz, mas por que o mundo vive tanto desta forma? Porque nós não somos deste mundo. Ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Quando ele falou lá para os fariseus, disse, vós sois cá de baixo, eu daqui não sou. Nós continuamos por aqui, por esse lugar, por um breve instante, uns breves momentos, mas com a certeza de que Deus é com a gente. Deus é contigo, sempre foi e sempre será. Ninguém pode te afastar dele, ninguém pode te separar dele, ninguém pode te arrebatar da mão dele, porque nossa vida está na mão de Deus. Tá certo? Vamos em frente, vamos ficando por aqui, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.